Olá, eu sou o Dr. Pelegrino, geriatra, e hoje nós vamos responder inúmeras perguntas. Tem pessoas que nos fazem a seguinte pergunta: por que é que meu pai, com doença de Alzheimer, é extremamente agitado? Já o pai de uma amiga, também com doença de Alzheimer, é apático. Afinal, a doença de Alzheimer leva à apatia ou agitação, ou ambas? Nós vamos responder neste vídeo. Antes, porém, nós já pedimos, deixe um like, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. Dessa maneira você estará nos ajudando a atingirmos mais pessoas, a levarmos conhecimento para um número cada vez maior de pessoas, porque os estudos mostram quando a família, quando o cuidador familiar está bem informado, quando ele tem conhecimento da doença, ele cuida melhor. Quando ele cuida melhor, o seu ente querido tem uma melhor qualidade de vida apesar da doença. A agitação e a apatia fazem parte dos sintomas neuropsiquiátricos da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer ela afeta a cognição, que é a memória e raciocínio, a capacidade de fazer, de executar e de julgar, a capacidade de reconhecer pessoas, a nossa capacidade de linguagem. Muito desses domínios da cognição estão afetados na doença de Alzheimer. Numa fase bastante avançada, provavelmente todos os domínios estarão afetados. Mas além da cognição, a doença de Alzheimer também ela tem sintomas neuropsiquiátricos. E a agitação e a apatia fazem parte destes sintomas. Tem pessoas que são apáticas, que durante a vida toda foram pessoas extrovertidas, pessoas que tinham um ritmo de vida até bastante acelerado e com o aparecimento da doença de Alzheimer se tornam extremamente apáticas, desinteressadas, não falam, têm uma comunicação bastante reduzida, fica a maior parte do tempo sentada ou mesmo deitada, sem interagir, sem fazer nada. Tem outro grupo que é o contrário, se tornam extremamente agitados, irrequietos e muitas vezes até agressivos. Essas pessoas agitadas, muitas vezes ela tem uma agitação verbal, né? Ela fala o dia todo, repete as mesmas perguntas, quer saber das coisas, quer saber das pessoas. Associada a isso vem a agitação motora, ela começa a caminhar de um lado para outro, sem saber para onde ir, e esses sintomas normalmente se exacerbam no entardecer e à noite. A pessoa, em vez de dormir, fica conversando, ou pede para ir ao banheiro toda hora, levanta e passa a andar pela casa. E nós temos dois outros subgrupos. Tem pessoas que alternam durante o dia. Tem uma hora durante o dia que ela está apática, desinteressada, lá quietinha no seu lugar, sem fazer nada. E em determinados horários ela inverte, ela se torna agitada, inquieta, né, nervosa, extremamente confusa, deambulando de um lado para outro. E tem um outro subgrupo que são pessoas que dependem muito da fase da doença. Numa determinada fase, ela é apática, na outra, ela é agitada ou vice-versa. Normalmente, na fase bem avançada da doença de Alzheimer, quase todos, a grande maioria dos pacientes ficam apáticos. Eles ficam com mutismo, não comunica mais, não se move mais, fica restrito ao leito. E se não fazer fisioterapia, se não movimentar bastante, acaba ficando na posição fetal. Como lidar com esses dois conjuntos de sintomas? Tanto a agitação quanto a apatia. Em primeiro lugar, nós devemos tomar as medidas não medicamentosas.
que são medidas não medicamentosas? Nós temos que cuidar muito bem do ambiente. Muitas vezes o ambiente favorece que a pessoa seja apática ou agitada. Também nós temos que ter intervenções ocupacionais. O ideal seria entregar esse trabalho a um terapeuta ocupacional para ele fazer uma análise, fazer uma anamnese bem feita, estabelecer estratégias para ajudar melhor o paciente. Dentre essas medidas não medicamentosas, medidas ambientais e ocupacionais, quanto ao paciente que é apático, nós devemos colocar essa pessoa durante o dia, principalmente, num ambiente de bastante luz. A luz é um estímulo para manter a vigília. O contrário, né? A ausência da luz, o escuro, é um estímulo para manter o paciente sonolento ou, muitas vezes, dormir. Então, nós temos que colocar este paciente num ambiente de muita luz, de preferência a luz solar. Colocar pessoas para conversar, para manter diálogo, para estimular o diálogo com essa pessoa. A música também é extremamente importante. Aliás, a música ela é uma forma de terapia extremamente importante na doença de Alzheimer. A música tem a capacidade tanto de estimular o apático quanto acalmar o agitado. Mas você tem que colocar música que resgate a memória emocional deste paciente, que resgate o seu passado, a música que ele ou ela gostava de ouvir. Também praticar atividades manuais, atividades laborais, que a pessoa se identifica com ela, que também seja um resgate, né, do seu passado, que desperta nela algumas emoções. Nós temos que estimular este paciente apático, fornecer a ele bastante estímulos luminosos, estímulos sonoros e estímulos de execução, estimular ela para executar determinadas tarefas. Quanto aos pacientes agitados, principalmente à noite, a agitação ela incomoda muito, ela faz parte da síndrome crepuscular. Começa a entardecer, começa a escurecer e o paciente se torna mais agitado. O que você deve fazer? Ao contrário do apático, que você tem que dar estímulo luminoso, no paciente agitado você tem que diminuir o estímulo luminoso, principalmente à noite, na hora de dormir. Você tem que passar ao paciente confiança. Não adianta falar, fique quieto no seu lugar. Diga, eu estou aqui para lhe ajudar. O que você está precisando? Eu quero o seu bem. Nós vamos lhe ajudar a resolver os seus problemas. Você deve passar confiança. Do mesmo modo, a música ajuda bastante. E atividades lúdicas, as atividades que despertam aquele sentimento de resgate gostoso do seu passado. Existem inúmeros trabalhos, estive num congresso que eu tive a oportunidade de ver, inúmeros trabalhos feitos aí pelo Brasil afora, na tentativa de tratar a agitação psicomotora, os sintomas neuropsicológicos da doença de Alzheimer com atividades lúdicas, atividades que despertam no paciente, né, aquele interesse de resgatar a sua história, o seu passado. Nós falamos em medidas não farmacológicas, né? Medidas ambientais e ocupacionais para melhorar os sintomas neuropsicológicos da doença de Alzheimer, no caso, a apatia e a agitação. Isso é extremamente importante. Nós deveríamos contar com profissionais. Como nem sempre é possível contar com profissionais, muitas vezes o familiar tem que improvisar, tem que conhecer, tem que saber para ele agir e melhorar, né, aquele estado do seu ente querido, tanto de apatia quanto de agitação. Mas quando essas medidas já não surtirem mais efeitos, vocês têm que levar ao conhecimento do médico.
Por exemplo, um estado de agitação muito grande, que muitas vezes o paciente se torna até agressivo, ele se torna perigoso, perigoso para ele, perigoso para o cuidador. Você tem que levar ao conhecimento do médico para ele intervir com medicamentos. Existem medicamentos que ajudam bastante o paciente a melhorar este estado de agitação. Embora que esses medicamentos não são específicos para agitação na doença de Alzheimer, são medicamentos que nós emprestamos da psiquiatria e fomos adaptando ao longo do tempo para tratar estes sintomas. E esses medicamentos, eles têm um comportamento muito incerto. Cada indivíduo tem a sua farmacogenética, tem a sua aceitação, tem a sua tolerabilidade em determinados tipos de medicamentos. Muitas vezes o medicamento prescrito de forma correta, de forma bastante consciente, bastante indicado para aquele problema, em vez de resolver o problema, pode dar efeito rebote, efeito contrário. Mas nós temos que insistir em tratar. Na grande maioria das vezes, o médico consegue fazer o ajuste do medicamento e da dose e o paciente melhora. Tanto no caso da agitação, existem medicações específicas próprias para esse estado, quanto também para o estado de apatia. Tem como a gente estimular o paciente, melhorar o seu psiquismo e a convivência dele com o cuidador, com a sua família, melhora bastante. Mas antes da intervenção farmacológica, antes de iniciarmos os medicamentos, nós temos que intervir com medidas não farmacológicas. Essas medidas não farmacológicas estão ao alcance de todos. É só ter um pouco de paciência e de criatividade. Nós temos que cuidar muito bem o ambiente e nós também temos que dar atividade, estimular o paciente. Para cada tipo de paciente tem um determinado estímulo que dá bom resultado. Se nós fizermos isso, nós vamos acalmar o agitado e nós vamos estimular o apático. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, compartilhe com outras pessoas. Tem pessoas que também precisam de conhecimento para cuidar melhor do seu ente querido com doença de Alzheimer. Muito obrigado.